Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Gabi, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise barra review da opening, da abertura da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Mas antes de começar, eu quero dar um aviso, vai ter spoiler de absolutamente tudo que eu consegui lembrar do mangá. Então já fica avisado, se você não quiser ver spoiler, dá o seu curtir, deixa um coraçãozinho aí nos comentários e depois que a temporada acabar, você volta pra assistir o review completo, beleza? Então, sobre a opening em si. Ela foi uma colaboração entre a banda Man with a Mission e a cantora Millet, e o nome da música é Kizuna no Seki. E pra fazer essa análise, eu tava procurando uma opening que tivesse com a legenda da música, pra gente poder se aprofundar um pouco mais no tema. Mas eu não consegui encontrar em lugar nenhum, a não ser no canal do YouTube do Kenshin. A legenda foi dele, tá? Então o link do canal dele vai estar aqui na descrição. E como que vai ser essa análise react review? Eu vou ir quadro a quadro analisando essa abertura, beleza? Mas antes de começar, curte, comenta, se inscreve no canal e 1, 2, 3. Primeiro, no primeiro momento a gente tem o básico dessa temporada, que é a Vila dos Ferreiros. Então a gente tem ferreiros fazendo as armas dos exterminadores. Aqui, ó, vamos começar por essa imagem aqui. Basicamente, Kimetsu no Yaiba tem essa estrutura de início de opening, de início de jornada, em todas as aberturas deles. Desde a primeira temporada, a temporada do Trem Infinito, a temporada do Distrito do Entretenimento e agora aqui da Vila dos Ferreiros. Todas as temporadas seguiram essa estrutura de início. Quando a gente vê essa imagem aqui de Kimetsu no Yaiba, a gente vê o início de uma nova aventura, de uma nova batalha. Correndo pela escuridão, onde eu devo ir. Vale lembrar uma coisa bem importante, que quando nós temos duas vozes, a voz masculina e a voz feminina, eu entendo que a voz feminina está interpretando os sentimentos da personagem feminina e a voz masculina está interpretando o sentimento da voz do personagem masculino. No caso aqui do Tokito, quem assistiu Tsubasa Reverse Chronicles vai entender. A história dele me lembra muito a história do Fai. E ele tá perdido dentro da escuridão. Pra onde que o Tokito deve ir? A gente já viu que o Tokito é um personagem muito avoado, ele parece que ele não tá existindo no mundo, parece que ele tá lá no lindo mundo das nuvens dele. Aqui, ó, é um pouco do passado do Tokito. Ele tem uma descendência muito importante aqui no anime. A ancestralidade nesse arco da Vila dos Ferreiros vai ser muito debatida. Então, isso é importante para a história do Tokito em si. Essa frase da música é importante, apenas luar, apenas uma placa de sinalização. Por quê? Porque os exterminadores, eles lutam à luz do luar. Eles não conseguem lutar durante o dia. Eles lutam num momento de plena desvantagem, onde os Onis têm a pura vantagem de estar à luz da lua. E para eles, para os exterminadores, nessa época aí, tirando em grandes cidades, não existia iluminação pública nos lugares. Eles lutam geralmente em meio de florestas, em meio a vilas muito antigas. Então, a única coisa que os exterminadores têm para entender o que está acontecendo é a iluminação, é a sinalização da lua. Aqui entra a voz feminina, que vai contar um pouco mais da história da Mitsuri. O que acontece? A Mitsuri, eu já falei, ela é um tanque de guerra. O corpo físico dela é muito forte. E essa cena a gente tá vendo aqui, basicamente, um rompimento de compromisso. Nessa época aí no Japão, os casamentos eram arranjados. E a Mitsuri foi rejeitada justamente por ela ter um porte físico, por ela ter uma força física que seria considerada masculina. Então os homens não queriam ficar com ela porque ela era mais forte que eles. Masculinidade frágil o nome, né? Mas vamos continuar aqui. Eu não posso enxugar a dor e a tristeza, mas eu não posso deixar este coração derreter. Então, pela força física da Mitsuri, o sonho dela de ter um casamento, o sonho dela de construir uma família, a gente viu no primeiro episódio que o sonho dela é ter um príncipe encantado que a proteja e que veja além da força física dela, veja que ela é, sentimentalmente falando, uma pessoa sensível, que quer carinho, que quer proteção, que quer atenção. Porém, ela não consegue isso pelo exterior dela. Então, o coração dela tá machucado, mas ela não pode deixar esse coração dela derreter. Então, ela entra para a organização de exterminadores. Aqui, a Mitsuri olhando para a espada dela é o sinal de que ela encontrou um novo motivo para fortalecer o coração e seguir em frente lutando por algo e usar o que seria a desvantagem dela para um relacionamento amoroso como forma de proteger as outras pessoas e como forma também de chegar até o amor que ela tanto quer.
Tanjiro putaço em meio às chamas do sol. Essa cena da opening é muito importante. Por quê? Porque mostra todo o caminho inverso do sentimento que foi lá do Iorichi passado, a vontade, a necessidade, o trabalho de derrotar os Onis até chegar nos irmãos Kamado. Isso é uma visão inversa do que a opening nos apresenta, mas esse sentimento é o sentimento de justiça, o sentimento de finalmente derrotar o mal daquele universo. E a gente pode ver que ele passa por todos os pilares que nós conhecemos, muitos deles. Deixa eu voltar um pouco. A gente vê aqui, ó, o Tanjiro com um olhar de foco. E ele vai virar pra frente vendo todas as pessoas que estão lutando com o objetivo de derrotar o Muzan. E o link que a gente tem aqui é dos irmãos Kamado com o Iorichi, ou então se a gente fosse trocar do Iorichi, do sentimento do Iorichi, chegando até os irmãos Kamado. Então a opening faz todo esse caminho de todas as pessoas que estão lutando, de todas as pessoas que têm esse mesmo sentimento para derrotar o Muzan, até que saiu do Iorichi e chegou nos irmãos Kamado. Então a gente tem vários Hashiras de várias gerações aqui. A gente viu o pai do Rengoku, o Orokidaki, o avô do Zenitsu e várias outras pessoas que a gente não conhece, até chegar nessas duas outras pessoas aqui que provavelmente são os aprendizes ali, os aprendizes do Iorichi, que algum deles aqui deve ser o Sumiyoshi que apareceu no episódio passado, até chegarmos no querido Iorichi, que é o pilar que deu a chama do sol, rompendo a escuridão até o dia em que a luz brilhar. Então a primeira vez que a luz brilhou, a luz da esperança brilhou para derrotar o Muzan foi com Iorichi. E depois esse brilho só foi aparecer novamente com os irmãos Kamado. Lembrando que todos os usuários da respiração do sol foram caçados pelo Muzan. E a família Kamado era uma família que vivia escondida justamente para poder fugir dos ataques do Muzan. Outra coisa, a Hinokami Kagura, ou a Dança do Deus do Fogo, que era passada de geração em geração na família Kamado, e o fato da família Kamado ter muito a ver com o carvão, ter muito a ver com o fogo em si, é porque eles têm a herança da respiração do sol. A Hinokami Kagura é a respiração do sol transformada, é a respiração do sol escondida em formato de dança. Aqui a gente tem a luz do luar muito forte nos personagens, porque esse é o farol que guia os exterminadores durante a noite. Mais uma vez a gente tem aqui a Nezuko nessa forma malvadona dela, nessa forma Berserk. E esse arco do mangá abre as portas para tudo o que vai acontecer depois disso. E tudo tem a ver com a Nezuko e o que acontece com ela nesse arco. Essa cena é importante por quê? Porque é uma representação visual do que a autora sempre falou. A autora, eu esqueci o nome dela agora, diz que os exterminadores, que os caçadores não liberam poderzinho. Ou seja, quando o Tanjiro tá fazendo os movimentos da respiração da água, ele não tá soltando o poder de água. Não, eles estão lutando apenas com espadas. O que a gente tem como poderzinho, por exemplo, na luta do Rengoku, aquelas labaredas de fogo se erguendo, ou então quando o próprio Tanjiro tá usando a respiração do sol, aquele calor que parece que emana da espada, é apenas uma representação visual. Então, isso aqui, ó, essa representação que a opening trouxe da luta do Moichiro Tokito contra o Gyoko, é a representação do que a autora sempre falou, que os Hashiras, os exterminadores, não têm poderes. Eles têm formas de lutar com a espada. É como se fosse o Samurai X lutando. Ele não solta nenhum tipo de poder. Ele só faz os movimentos de espadachim dele. É a mesma coisa com os personagens aqui de Kimetsu no Yaiba. A não ser os Onis, que de fato têm os Kekijutsus e soltam poder. Então vamos rever aqui, ó. É um bom momento para representar o que a autora sempre disse, que eles não soltam poderzinho. O nosso querido Tanjirina aqui tá putaço, ele tá brabo pra caramba, usando a respiração do sol ao máximo. E aqui a gente tem o Hantengo. Eu falei no episódio 1 que ele parece o Zenitsu das luas superiores, mas, na verdade, ele é um fragmentado. Sabe o filme Fragmentado? Então, esse é o Hantengo, é a melhor explicação que tem pra dar pra ele. Ele vai lutar contra a Mitsuri, então até mesmo as lutas aqui estão sendo explicadas na abertura como aconteceu de fato no mangá.
A espada da Mitsuri é um chicote. É uma espada fluida? Não, é uma espada maleável que somente a Mitsuri, pela força física que ela tem, pela estrutura corporal que ela tem, somente ela pode utilizar. Agora aqui a gente tem um ponto muito importante dessa abertura, que é o sol nascendo. Dá pra ver claramente que tá amanhecendo e a Nezuko tá contemplando o nascer do sol. A Nezuko é um Oni. Então por que ela tá contemplando o nascer do sol com uma carinha tranquila e esperançosa? Porque a Nezuko decidiu se sacrificar para que o Tanjiro pudesse salvar as pessoas da Vila dos Ferreiros. É uma decisão muito clara que a Nezuko tem. Enquanto o sol tá nascendo, ele não nasce e brota a luz assim automaticamente. Ele vai nascendo progressivamente e vai clareando os locais de forma progressiva. Lá onde eles estavam, a luz do sol começava a bater. Porém, existe a Vila dos Ferreiros um pouco mais abaixo. E os Onis estão fazendo a festa lá. Então, ou o Tanjiro salvava a Nezuko, ou o Tanjiro salvava a Vila dos Ferreiros. E nessa parte aqui do mangá, a Nezuko vai optar por se sacrificar pro Tanjiro poder salvar todo mundo. Voltando um pouquinho ao opening, subindo agora o amanhecer também com uma foto do outro lado. O outro lado, o mundo invisível que a gente tem aqui em Kimetsu no Yaiba, pode ser uma representação desse sacrifício que a Nezuko tenta fazer. Voltei um pouco ao opening para mostrar para vocês. As despesas que moram no coração liberado. Parece que essa frase não ficou muito coerente com o que poderia estar passando pela opening. Mas é o seguinte, essa parte aqui é muito importante. Por quê? Porque o Tanjiro tá putaço porque a Nezuko decidiu se sacrificar e ele vai matar todos os Onis na força do ódio. Aqui o Gen é insuportável com a arma dele, só que eu não faço a menor ideia de como a arma dele funciona. Aqui a gente tem o Kotetsu e mais um maluco correndo por aí. Eles vão estar inseridos no meio dos combates. E como eu já falei antes, os Onis vão fazer uma bagunça na Vila dos Ferreiros. A gente tem o Haganezuka e essa frase, um milagre nascido dos laços e tecidos juntos. Vai nascer uma oportunidade aí a partir das ações do Haganezuka que vão ser tecidos desde lá do Iorichi até aqui o Tanjiro. E essa espada vai ser forjada para que um milagre possa nascer da união do passado com o presente. A gente tem essa imagem sobreposta de Tanjiro e Iorichi. Os Onis vão ver a representação de tudo o que Iorichi foi no nosso querido Tangerina. Agora amanheceu, os pássaros estão voando. Toda vez que eu vejo passarinho voando, eu lembro do Neji. Aqui a gente tem a família Obuyashiki. Ele tá podre. Nessa fase aqui do anime, ele já não tá conseguindo nem se locomover sozinho. O dia finalmente amanheceu, Tanjiro tá com uma expressão de satisfação no olhar, meio de tristeza, e a gente vai ver todo mundo que participou desse arco. Mas tá faltando alguém aí, e acabou. Então aqui eu vou abrir um spoiler muito imenso do mangá, mas assim, imenso mesmo. A Nezuko não morre, porém o que acontece com ela faz com que o Muzan se torne muito obcecado em caçar os irmãos Kamato, beleza? Com o único objetivo de conquistar o que a Nezuko conquista nessa temporada. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a análise. Eu espero que tenha gostado. Não fiquem bravos comigo com os spoilers, porque eu avisei no começo do vídeo que teria spoiler. Lembrando aqui de agradecer ao Kenshin, que me propiciou essa opening com a legenda, porque eu não achei em lugar nenhum uma opening legendada, só com o Kenshin. Muito obrigada. Então acho que é isso, pessoal. Muito obrigada por ter acompanhado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários o que mais você gostou dessa opening, o que mais te tocou nessa opening. Um beijo e até o próximo vídeo.